carta de Paulo aos Romanos é uma das coisas mais longas e significativas já escritas por aquele que antes era conhecido como Saul de Tarso. Ele era um rabino judeu, pertencente a um grupo conhecido como fariseus, e ele era apaixonado e devoto à Torá de Moisés e às tradições de Israel. E ele via Jesus e seus seguidores como uma ameaça. Mas ele teve um encontro radical com Jesus ressuscitado, que o enviou como um apóstolo, como um representante oficial para o mundo do povo não judeu, chamado de gentios na Bíblia. E então ele começou a usar o seu nome romano, Paulo, e viajou por todo o antigo Império Romano contando às pessoas sobre o Rei Jesus ressuscitado e formando seus seguidores nessas novas comunidades chamadas de igrejas. E Paulo, ocasionalmente, escrevia cartas para essas novas comunidades de Jesus para ajudá-las a promover sua fé e responder a perguntas que as pessoas tinham. E o livro de Romanos é uma dessas cartas. Na verdade, foi escrito bastante tarde em sua carreira. Agora, sabemos, pelo livro de Atos, que a igreja em Roma já existia por algum tempo e que era composta por judeus e não-judeus seguidores de Jesus. Mas a certa altura, o imperador romano Cláudio expulsou todo o povo judeu de Roma. E então, cerca de 5 anos depois, todos esses judeus, incluindo os judeus seguidores de Jesus, foram autorizados a retornar. E quando o fizeram, encontraram uma igreja que se tornou muito não-judaica em costume e prática. E isso criou muita tensão, de modo que, nos dias de Paulo, a igreja romana estava dividida. As pessoas discordavam sobre como deveriam seguir a Jesus. Elas estavam debatendo sobre se os cristãos não-judeus deveriam celebrar o sábado, comer kosher ou ser circuncidados. E assim, Paulo escreveu essa carta com alguns objetivos em mente. Ele queria que essa igreja dividida se unificasse e tinha um propósito prático para isso. Ele esperava que a igreja romana se tornasse uma base para que a sua missão fosse ainda mais para o oeste, até a Espanha. E assim, foram essas circunstâncias que motivaram Paulo a escrever sua mais completa explicação do Evangelho, a boa nova que ele estava anunciando sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. A carta foi criada para ter 4 movimentos principais, mas é unificada como uma longa e fluente exploração do Evangelho. O Evangelho, segundo Paulo, em primeiro lugar, revela a justiça de Deus, e também cria uma nova humanidade que cumpre a promessa de Deus a Israel. E é este evangelho que vai unificar a igreja. Nesse vídeo, vamos explorar as ideias dos capítulos 1 a 4. Então, Paulo começa se apresentando como um apóstolo designado por Deus para espalhar o evangelho sobre Jesus, sobre como ele é o Messias de Israel, que ressuscitou dentre os mortos como Filho de Deus, Rei das Nações. E agora, Jesus chama toda a humanidade a estar sob seu domínio de amor. E Paulo diz que as boas novas do Rei Jesus são, antes de mais nada, o poder de Deus para salvar as pessoas que confiam nele e depois revelam a justiça de Deus. Ela descreve o caráter de Deus que sempre faz justiça, o que é certo e o que é bom, mas também que ele é fiel e justo para cumprir suas promessas. E Paulo está dizendo que a história de Jesus nos mostra como Deus fez essas duas coisas. Mas como? Bem, primeiro ele reconta de uma forma longa e criativa a história do Gênesis nos capítulos de 3 a 11. Ele mostra como todo o mundo gentil, todas as nações estão presas em um ciclo de pecado e egoísmo. O coração e a mente humana estão partidos, afirma Paulo. Nos afastamos de Deus para abraçar a idolatria, o que significa encontrar significância suprema em coisas criadas e dar maior fidelidade a essas coisas que não são Deus. Isso resulta em uma distorção da nossa humanidade e comportamento destrutivo. E então, o que resta é uma humanidade que vive uma vida de acusações diante de um Deus justo, o qual o povo de Israel pode dizer: bom, parece que Deus fez uma boa decisão quando escolheu o nosso povo dentre as nações. Ele nos salvou da escravidão no Egito. Ele nos deu as leis da Torá, como o sábado, comer kosher, a circuncisão, e todas essas coisas juntas nos mostram como viver como povo santo de Deus. Mas Paulo diz: calma aí, gente. Ele lembra a história da Torá e do resto do Antigo Testamento, que mostra que Israel era tão corrupto quanto o resto da humanidade. Israel é mais culpado do que os gentios, diz Paulo, porque eles têm a Torá. Eles deveriam saber. E assim, conclui Paulo, toda a humanidade, gentios, israelitas, estão desesperadamente presos e culpados diante de Deus. Mas essa não é a palavra final. As boas novas sobre Jesus são a resposta de Deus. Em vez de culpar a humanidade, Jesus veio como o Messias de Israel para morrer em nome de todas as pessoas como sacrifício pelos pecados. Como nosso representante, Jesus sofreu no seu próprio corpo todas as consequências da dor, do pecado e da morte que causamos no mundo.
E ele superou tudo com a sua ressurreição dentre os mortos. Ele disponibiliza sua nova vida de ressurreição para os outros. Jesus se tornou no que nós somos para que pudéssemos nos tornar em quem ele é. E tudo isso, diz Paulo, é como Deus justifica aqueles que confiam ou têm fé em Jesus. Agora, justificação é outro termo rico do Antigo Testamento para Paulo e está relacionada com a justiça de Deus. Literalmente significa se declarar justo. Por causa daquilo que Jesus fez em nosso lugar, recebemos um novo status diante de Deus. Em vez de nos considerar culpados, Deus declara que as pessoas estão em um relacionamento correto com Ele e estão perdoadas. A justificação resulta em uma nova família. A pessoa que confia em Jesus recebe um lugar entre o povo da aliança de Deus. A justificação também resulta em um novo futuro, que inicia uma jornada de transformação da vida pela graça de Deus. E assim, todas essas coisas sobre justificação são um presente de Deus para aqueles que, através da sua fé, estão em Cristo Jesus. E isso leva Paulo, no capítulo 4, a explorar as enormes implicações que tudo isso tem para quem pode fazer parte da família da aliança de Deus. Ele volta para a história de Abraão em Gênesis, capítulo 15. Antes de qualquer uma das leis da Torá ter sido dada a Israel, Abraão foi justificado, ou declarado justo, diante de Deus. Como? Bom, Deus prometeu que Abraão se tornaria pai de uma grande família multiétnica que receberia a bênção de Deus. Mas ele e sua esposa Sara eram muito velhos, nunca conseguiriam ter filhos. Mesmo assim, Abraão tinha uma fé radical e confiança na promessa de Deus, e, portanto, Deus declarou que ele era justo. E assim, Paulo diz, agora Abraão tornou-se o pai da nova família da aliança e está se espalhando por todo o mundo. Essa família é composta de judeus e gentios que têm o mesmo tipo de fé e confiança naquele que cumpriu a promessa de Deus a Abraão, Jesus, o Messias. Então, vamos fazer uma pausa e resumir as ideias principais de Paulo aqui nos capítulos de 1 a 4, porque elas são a base para entender o restante da carta. Esse resgate, no entanto, não vai acontecer através de pessoas que tentam obedecer às leis da Torá. Pelo contrário, o caráter justo de Deus o levou a resgatar o mundo através da morte e ressurreição de Jesus, para que ele pudesse criar essa família multiétnica de Abraão baseada na fé e torná-los o seu próprio novo povo da aliança. E então, Paulo mostra como essa nova família faz parte de algo muito maior, que os leva a um novo modo de vida juntos. Mas tudo vai estar enraizado nessas ideias centrais exploradas no capítulo de 1 a 4 da carta de Paulo aos Romanos. Que toda a humanidade está desesperadamente presa no pecado e precisa ser resgatada. Que esse resgate não vai acontecer através de pessoas que tentam obedecer às leis da Torá. Em vez disso, o caráter justo de Deus o levou a resgatar o mundo através da morte e ressurreição de Jesus, para que ele pudesse criar uma nova família multiétnica da fé através de Abraão como seu povo. Agora, nos 3 movimentos restantes da carta aos Romanos, Paulo vai desenvolver ainda mais essas ideias. Então, lembre-se da exploração de Paulo da justificação pela fé, que quando as pessoas confiam na morte e ressurreição de Jesus, elas recebem um novo status. O seu relacionamento está certo com Deus. Elas são colocadas em uma nova família, o povo da aliança de Abraão, e recebem um novo futuro, a esperança de uma vida transformada. Agora, Paulo quer mostrar como essa realidade deveria reformular cada parte da nossa existência. Porque estar nessa família significa fazer parte de uma nova humanidade que Deus está criando através de Jesus e do Espírito. Então, Paulo volta ao primeiro personagem humano da história bíblica, Adão. O seu nome significa humanidade, e Adão, como toda a humanidade depois dele, escolheu o pecado e o egoísmo. E assim, todos nós enfrentamos o julgamento de Deus porque nos tornamos escravos da influência do pecado, resultando em morte. Mas então, Paulo compara Adão a Jesus, e ele é o novo Adão, um humano que viveu em obediência fiel a Deus, demonstrado através do seu sacrifício de amor. E agora Jesus oferece a sua vida como um presente para os outros, para que possam ser justificados diante de Deus. E assim, Jesus permanece como cabeça de uma nova humanidade que está sendo transformada por este dom, o que nos leva ao capítulo 6. Paulo lembra a esses cristãos em Roma que escolher seguir a Jesus significa deixar a antiga humanidade de Adão que eles têm
e entrar na nova humanidade de Jesus. E o batismo deles era um símbolo sagrado dessa transição. Sua velha humanidade morreu com Jesus e sua nova humanidade ressuscitou com ele dentre os mortos. Então, quando uma pessoa confia em Jesus, a sua vida se une à vida dele. O que é verdade nele agora é verdade neles. É quando as pessoas aceitam sua identidade como seres humanos semelhantes a Jesus que elas estão liberadas para se tornarem seres humanos de todo o coração, que podem verdadeiramente amar a Deus e ao próximo. Agora, se criar esta nova humanidade sempre foi o propósito de Deus, Paulo pergunta no capítulo 7, qual foi o objetivo de Deus ao dar a lei ou a Torá a Israel? Quando Paulo usa essa palavra, a lei, ele às vezes quer dizer o enredo e a mensagem dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas outras vezes ele está se referindo mais especificamente às centenas de mandamentos dados através de Moisés e que são encontrados na Torá. Aqui, o foco de Paulo é no segundo significado. Qual foi o propósito de todos esses mandamentos? Paulo diz que os mandamentos da Torá eram bons. Eles mostravam a vontade de Deus para como Israel deveria viver. Mas se você ler o enredo da Torá, Israel quebrou todos esses mandamentos. Quanto mais leis Israel recebia, mais eles repetiam o pecado de Adão e se rebelavam. Assim, mesmo quando Deus deu ao seu povo regras morais específicas para obedecer, isso não resolveu o problema do coração humano pecaminoso. E, paradoxalmente, essas regras tornaram Israel ainda mais culpado. Mas, segundo Paulo, o objetivo é esse paradoxo. O objetivo de Deus era deixar claro que foi o mal que roubou o coração humano, que a Torá, por mais boa que seja, não poderia fazer nada sobre isso. Mas Paulo diz, no capítulo 8, que a solução chegou em Jesus e no Espírito, e eis como. Os mandamentos da Torá agiam como uma lupa. Ela focalizava o problema da condição humana em um só lugar, o povo de Israel. Mas agora, o representante de Israel, Jesus o Messias, pagou e lidou com todo esse pecado através da sua morte e ressurreição. E agora Jesus liberou seu Espírito em sua nova família para transformar seus corações de modo a que eles possam realmente cumprir o chamado de todos os mandamentos da Torá para amar a Deus e ao próximo. E não para por aí. A renovação dos seres humanos por Deus é o primeiro passo da sua missão maior de resgatar e renovar toda a criação, tornando-a num lugar onde o amor de Deus é a palavra final. Agora você pode ver como os capítulos de 1 a 8 são um longo fluxo de pensamento. Mas isso levanta outras questões. Se tudo isso foi o objetivo de Deus, qual é a situação atual dos companheiros israelitas de Paulo que não reconhecem Jesus como Messias? Como essa história cumpre as promessas de Deus para eles? Bom, Paulo começa no capítulo 9 com a sua própria angústia sobre os seus companheiros israelitas que não acham que Jesus é o Messias. E isso o leva a refletir sobre Israel no passado, na história do Antigo Testamento. E ele nos lembra que simplesmente ser da etnia israelita, ou seja, um descendente físico de Abraão, nunca tornou automaticamente as pessoas em membros fiéis da família da aliança. Paulo nos mostra como Deus sempre selecionou um subconjunto da família de Abraão para seguir a linha da promessa. E o seu objetivo é que agora essa linha da promessa seja realizada por aqueles que seguem a Jesus. Ele lembra que por muito tempo as pessoas dentro e fora da família de Abraão rejeitaram a vontade de Deus. Ele nos lembra da história de Israel e do bezerro dourado e da rebelião do faraó. Ele nos mostra como Deus foi capaz de orquestrar eventos para que a rejeição das pessoas a ele realmente cumprisse seus propósitos redentores. E assim, no capítulo 10, Paulo volta o seu foco para Israel no presente. A razão pela qual muitos israelitas rejeitam a Jesus é porque eles estão baseando a sua relação de aliança com Deus no desempenho dos mandamentos da Torá. E muito tristemente, eles não reconhecem o que Deus fez através de Jesus para criar uma nova família da aliança baseada na fé. E assim Paulo pergunta no capítulo 11, qual é o futuro de Israel? Deus abandonou seu povo? Não, diz ele. Há toneladas de judeus, incluindo ele próprio, que reconhecem Jesus como seu Messias. Mas há muitos que não o reconhecem. Mas Deus tem sido capaz de usar a sua rejeição para os seus próprios propósitos. Isso fez com que o evangelho se espalhasse cada vez mais rápido no mundo gentil, tornando a família de Abraão ainda maior e mais multiétnica. Paulo descreve a família da aliança de Deus como uma grande oliveira, e os que rejeitaram Jesus são os galhos que foram quebrados, por assim dizer.
E esses gentios são como galhos selvagens que foram transplantados na árvore genealógica. No entanto, diz Paulo, um dia Jesus será reconhecido pelo seu próprio povo, e ele não oferece detalhes como isso irá acontecer. Paulo simplesmente confia no caráter de Deus e promete que ele não desistirá do seu povo da aliança. O que completa a transição para a seção final do livro, capítulos 12 a 16. Mas lembre-se do esboço geral da história. Por causa da sua fé em Jesus, judeus e gentios estão agora juntos na família de Abraão, essa nova humanidade que está sendo transformada pelo Espírito de Deus. E assim é como Deus está cumprindo as suas promessas antigas. Portanto, a única resposta razoável é que esses judeus e cristãos não judeus sejam unificados como a igreja. Nos capítulos 12 e 13, ele mostra que essa união virá do compromisso de amar e perdoar um ao outro. E esse amor será refletido através do povo da aliança, usando seus diversos dons e talentos para servir uns aos outros na igreja, assim como a existência da humildade e do perdão. Quando esses grupos étnicos e culturas diferentes se unem em Jesus, é inevitável haver conflito, que só pode ser superado através do trabalho árduo de perdão e reconciliação. É assim que eles mostram a maior das virtudes cristãs, o amor, que cumpre os maiores mandamentos da Torá de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Nos capítulos 14 e 15, ele se concentra especificamente nas questões que estão criando divisões étnicas na igreja romana. Estas são disputas sobre as leis alimentares judaicas e o sábado. E Paulo diz que essas práticas não definem quem está dentro ou fora da família de Jesus. E se as pessoas diferem sobre essas questões culturalmente importantes, mas não essenciais, elas precisam aprender a respeitar as diferenças umas das outras. E é assim que o amor vai curar e unificar a família de Jesus. Paulo encerra a carta elogiando primeiramente Febe, que é uma das principais líderes da igreja de Cencreia. Ela teve a honra de carregar e talvez até mesmo de ler essa carta em voz alta pela primeira vez às igrejas romanas. Paulo então conclui cumprimentando todas as pessoas que ele não vê há muito tempo. E esse é o fim. Uau! Agora você pode ver melhor como todas as peças dessa carta se encaixam e mostram a profunda obra-prima que ela realmente é. É disso que trata a carta aos Romanos.